Mais um blend de informações aqui do canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu falo para você que começa uma campanha da torcida do Corinthians para que Renato Augusto venha se aposentar no clube. Será que existe alguma possibilidade? Vamos falar sobre isso nesse blend de informações, que ainda tem o Corinthians disposto a pagar muitas multas altas, hein, para trocar de fornecedores. Vou te contar essa história agora nesse blend de informações, que tem ainda como que ficou a situação da Adidas, trocar a Nike pela Adidas. Tem data e eu vou te contar essa história, inclusive com grana adiantada. Tudo isso agora nesse blend de informações, que ainda tem mais um patrocinador que deixa o Corinthians, inclusive, da camisa. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Se inscreva no canal, ative as notificações. Tem uma surpresa no final desse blend para vocês. Olha só, primeira coisa, Corinthians está perdendo mais um patrocinador da camisa, tá? A Apple Guys, né, que fica aqui do lado. Aliás, eu achei que a camisa tava bem feia, né? Com a Apple Guys aqui do lado do escudo, né? Tem as omoplatas aqui, né? Os patrocínios das omoplatas aqui, a Apple Guys logo abaixo, né? Do lado do escudo do Corinthians. Eu não curti o lugar, mas o dinheiro é bem-vindo, claro. É um patrocinador e está deixando o Corinthians por não concordar com algumas cláusulas ali contratuais. O acordo foi feito agora, em fevereiro, né? O contrato iria até o fim de dezembro deste ano, e eles já estão dispostos, né? Já inclusive já comunicaram o Corinthians, notificaram o Corinthians que estão deixando, né? O Corinthians estão rescindindo o contrato. O Corinthians tenta reverter a situação, mas pelo jeito não vai ser possível. O Corinthians vai perder mais um patrocinador na camisa, né? Hoje, né, teve o treino aberto lá com para a imprensa, né, para acompanhar o treino do Corinthians, e todo mundo já começou a reparar que as placas de publicidades ali do CT não tinha Apple Guys, porque também fazia parte do contrato. Então o Corinthians perde, né, receita, perde mais um patrocinador. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Ó, falando ainda de troca, né, de patrocinadores, de apoio, de multas, enfim. O presidente Augusto Melo está disposto, tá? Está disposto a comprar uma briga e pagar algumas multas rescisórias, né, para conseguir trocar alguns fornecedores, enfim, né? É que a gente já sabe, principalmente o estacionamento da Neoquímica Arena, tá? A multa ser paga nessa troca é de 12 milhões de reais, tá? O Corinthians está, né, tentando fazer essa troca, né? Tá tentando colocar a Multipark lá agora, né? Que é uma companhia com larga atuação no segmento de estacionamento, tá? Para gerir o estacionamento da Neoquímica Arena. E a mudança, claro, vai exigir o pagamento de uma multa aí de mais de 12 milhões de reais, tá? Para quebrar aí o contrato com a atual, né? A atual empresa que gere ali o estacionamento da Neoquímica Arena, tá? Nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Preocupa, tá? Preocupa bastante, porque o Corinthians está disposto aí a pagar, né, essa multa, e os órgãos fiscalizadores do Corinthians estão preocupados. Por quê? Porque o Corinthians está querendo fazer a troca também do fiel torcedor, e é uma multa de 35 milhões. Então tem 35 milhões de uma multa para cá, 12 milhões de uma multa aqui do estacionamento, enfim. E o Augusto Melo está disposto, né, a estar pagando essas multas. Vamos aguardar, e tem inclusive a multa também da Nike na questão da Adidas, que eu vou falar agora para vocês logo após a vinheta. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha, se vale a pena, né, sair fazendo as trocas, né, dessas empresas, e pagando todas essas multas aí de uma vez. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Olha só, falando de troca aí de fornecedor, existe um fornecedor, né, que está há muito tempo no Corinthians, que é a Nike, né, do material esportivo, e o Corinthians está numa negociação avançada com a Adidas. O Corinthians procurou ontem o CORE, né, a diretoria do Corinthians, Augusto Melo e companhia, que é o órgão, né, de orientação ali do Corinthians, para tentar avançar e assinar o contrato com a Adidas. Eles queriam apresentar o contrato para aprovação na próxima segunda-feira. Olha só que loucura. Na segunda-feira vai ser votado no Conselho Deliberativo do Corinthians o impeachment do presidente Augusto Melo. E eles queriam, para essa mesma data, no mesmo dia, né,
a aprovação do CORE nessa troca de empresas, né? Trocar a Nike pela Adidas. O problema é que é uma coisa que você não pode fazer isso correndo, né? Do dia para a noite. Precisa ser analisado todo o contrato com a Nike, porque tem multa que pode ser multa altíssima, e aí o Core entende que não dá para você se empolgar. Vai fechar um bom contrato com a Adidas? Vai fechar. Mas se você perde todo esse bom contrato, ou grande parte desse contrato, com as multas da Nike. Então, isso tem que ser bem analisado, né, pelos órgãos competentes do clube, por advogados. Enfim, o Corinthians não pode fazer isso na emoção. A gente já viu no caso da PixBet. Olha quanta multa, hein? Acabei de falar do estacionamento, fiel torcedor, tudo. Vale a pena trocar tudo. Só tem que ser feito de forma jurídica e muito bem feita para que o Corinthians não venha depois sofrer com essas multas, como já sofreu em vários casos, né? No caso da Adidas, o que interessa é o seguinte: a Adidas vai adiantar um pagamento para o Corinthians de 100 milhões de reais. E aí o Corinthians realmente está muito interessado na troca agora, já para pegar esses 100 milhões, né? Enfim, tem janela aí, né, de transferência no meio do ano, e o Corinthians já estava de olho nessa grana. Então, se o Corinthians assinar com a Adidas agora, a Adidas deve adiantar o Corinthians, a gente vai tratar como luvas, mas na verdade é um adiantamento, né, que faz parte do contrato, né, para a assinatura acontecer. Então o Corinthians já recebe no ato cerca de 100 milhões de luvas. Isso agrada bastante. Contrato de 1 bilhão, 10 anos. Vai ser o melhor contrato do futebol brasileiro em questão de material esportivo, né, de patrocinadora de material esportivo. A Adidas vai pagar 100 milhões de reais por ano para o Corinthians num contrato de 10 anos. Paga ali para o Flamengo entre 70 e 90, e o Corinthians vai entrar na elite ali dos clubes que a Adidas patrocina no mundo, como Real Madrid, Bayern de Munique, enfim. O contrato e a troca, pô, é interessante. Eu mesmo, né, gostaria muito de ver a Adidas no Corinthians, mas precisa ser feito com calma, né? Não dá para votar, não dá para você aprovar essa negociação da Adidas sem analisar o contrato com a Nike e as multas que vão ter, né, com a Nike no dia da votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Enfim, mais a questão do estacionamento, mais a questão do fiel torcedor. Tem gente no clube que está entendendo isso que é jogada política, porque antes da votação, o Augusto está divulgando tudo isso. Por quê? Porque o torcedor quer a solução do fiel torcedor. Eu quero, você quer, todo mundo quer. É interessante também a troca lá na questão do estacionamento, mas aí tem multa para pagar. E também a Adidas, sair a Nike e entrar a Adidas, o torcedor também quer. Então o Augusto quer resolver isso antes do impeachment que vai ser votado na próxima segunda-feira. E aí não dá tempo, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. E por falar em loucura, né, o torcedor corintiano quer o Renato Augusto de volta. Começou uma campanha, né, da Fiel TT. A Fiel TT é demais, né, velho? Eles querem o Renato Augusto num contrato de 6 meses, né, ganhando pouco, né, para que o Renato Augusto venha encerrar o seu contrato, venha assinar um contrato com o Corinthians e jogue aí, né, por 6 meses no Corinthians, no fim de sua carreira, né? Então é uma situação assim que, enfim, eu conversei hoje, né, com conselheiros, com pessoas dentro do Corinthians, né? Por enquanto a possibilidade não existe, tá? Teve até uma pessoa que me falou que saudades do torcedor raiz e tal. Enfim, dentro do Corinthians, por enquanto, a ideia não é aceita. E estão corretos, né? Não dá para. O Corinthians já vive situações tão difíceis, né? O futebol é coisa séria, né? A tabela do campeonato é coisa séria, qualquer campeonato que você vai disputar. Como é que você vai dar um contrato de 6 meses para o Renato Augusto, para ele encerrar a carreira no clube ganhando pouco? Enfim, não faz sentido nenhum, tá? Então, infelizmente, para o torcedor, eu sei que tem muito torcedor que não vai gostar disso, né? Já chegou lá dentro do Corinthians, tá? Esse burburinho, né? Da Fiel TT, enfim, de alguns torcedores que gostariam de ver o Renato Augusto encerrando, né, a carreira no Corinthians. Ele que deixou o Fluminense rescindir o contrato nesta segunda-feira com o Fluminense, está livre no mercado, acho que vai encerrar a carreira. É um jogador que tem uma identificação enorme com o clube, né? Enfim, isso é inegável, mas futebol é coisa séria, né? Já tem aí o Coronado, né? Enfim, que não se firma por conta de intensidade. O Renato Augusto, a gente sabe que tem uns problemas de histórico de lesões. Enfim, pode dar um jogo festivo para ele, né, no final da temporada, organizar alguma coisa desse tipo.
mas agora não, no meio da temporada não. E uma pessoa que eu conversei com conselheiros que não fazem parte do departamento de futebol e conversei também com pessoas lá dentro, né? A pessoa que eu conversei lá dentro já descartou na hora, que falou que não existe essa possibilidade. Só que não é ela que manda, tá? Não é ela que decide tudo sozinha, né? Sozinha. Tem Augusto Melo, tem os outros dirigentes, mas por enquanto não tem nada. Mas eu queria passar para você também que está aqui no YouTube, né? Que acompanha aqui no canal Café do Setorista, esse desejo do torcedor. Talvez você aqui do YouTube não tenha visto o que está acontecendo aí nas redes sociais, o torcedor pedindo a volta de Renato Augusto, tá certo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a gente vai falar dos retornos de Memphis Depay e Rodrigo Garro. Estão para voltar? Tem mudança no departamento médico, uma demissão, né, da médica chefe do departamento que aconteceu no dia de hoje, dessa segunda-feira. Hugo Souza, seleção, vai ser convocado por Carlo Ancelotti? E a perguntinha no final do vídeo, e Renato Augusto? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, a gente começa já com a demissão da doutora Ana Carolina, que era a chefe do departamento médico do Corinthians e estava trabalhando até ontem, né, até o domingo no clássico contra o Santos. Ela entra no gramado ali, estava inclusive analisando alguns jogadores que machucaram e acabou sendo desligada do clube. É mais uma profissional, né, entre tantos que foi desligado aí do quadro diretivo do Corinthians. Agora, é verdade que o desgaste ele não vem de agora, né? Com a doutora Ana Carolina. O próprio Emiliano Dias já tinha revelado aí alguns confrontos, alguns conflitos, melhor dizendo, recentes em relação a alguns jogadores, algumas divergências. O Rodrigo Garro, por exemplo, optou por um tratamento diferente na Espanha e tal, o que também é bem comum nos clubes, tá? No Grêmio, por exemplo, o Bright White, que teve uma lesão recente, foi tratar na Espanha também. A gente sabe que às vezes eles procuram médicos da confiança dos caras, né? O ideal é tratar no clube? Mas às vezes, enfim, isso acontece. O que eu quero dizer é que eu não acho que seja por isso. É que vem, acho que, uma somatória, né? Uma série de coisas que acaba. Né, a gota que transborda o copo, né? O médico que o Garro foi consultar na Espanha, indicado pelo Memphis, inclusive. Mas enfim, teve a questão do Mateuzinho, né, que talvez tenha sido o estopim, porque o Dorival ficou muito estranhado, né? Ele ficou muito surpreso com a não ida do Mateuzinho pro jogo. E aí ele acabou improvisando, e vou dizer, Dorival achou o time, tá? Defensivamente ali, são os três com o Félix Torres ali pelo lado. É isso aí mesmo, tá? Claro que o Mateuzinho é titular, mas na ausência dele, ele acabou encontrando essa solução. Mas espantou o Dorival porque tem informações de bastidores, acho que a galera do meu timão que apurou, que ele não iria para o jogo contra o Racing do Uruguai e ela liberou. Depois, ele já estava com algumas dores. Depois que ele foi vetado, porque ele sentiu dores, obviamente acabou agravando, né? E aí ele acabou sendo vetado dos treinos e do jogo. E o Dorival provavelmente contava com o Mateuzinho. Enfim, o clube diz que uma coisa não tem a ver com a outra, mas foi estranho, né? Porque o Dorival acabou, digamos assim, criticando a logística, né? O cronograma, o planejamento do departamento médico. Mas tiveram outras situações, né? Que aí eu nem sei, realmente não sei se está na atribuição dela, que é a questão do Diego Palacios, né? Com uma série de complicações que acaba não conseguindo voltar. Provavelmente ele tem uma lesão crônica ali, né? Que também tenha agravado o processo, ou teve algum problema ali na condução das coisas, enfim, mas muitas reclamações da comissão técnica anterior e a comissão técnica atual acabou reclamando também, e por conta disso teve o Hugo também. Lembrei aqui que o Emiliano Dias reclamou bastante, o Hugo ficou de fora de uma parte do Paulista, né, da primeira parte, e felizmente acabou chegando na reta final e até decidindo o título para o Corinthians. Mas enfim, foram muitas reclamações e a doutora acabou sendo demitida do cargo nessa segunda-feira. Mas falando sobre lesões, claro, né, que o Memphis fez falta no domingo e o Garro vem fazendo falta. O Memphis está trabalhando em 3 períodos, fez um esforço danado, porque a lesão que ele tem, ela não necessita cirurgia, mas necessita um tratamento intensivo para você poder retornar. Ele tentou até o último instante voltar contra o Santos e não foi possível. Contra o Novo Horizontino nesta quarta-feira, ele também não vai retornar. Ele está trabalhando intensivamente, mas ele ainda não está 100%. Então a tendência é que o Memphis retorne no sábado, diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, sábado, 9 da noite. Essa é a tendência, ele vai trabalhar a semana inteira para isso e provavelmente fique de fora desse jogo contra o Novo Horizontino. O Rodrigo Garro avança
né? Com passos de formiga e com vontade, né? Contrariando o Lulu Santos, mas ele está próximo de retornar. É que o cronograma para Garro voltar é 1º de junho. Então a gente está aí 10, 12 dias. Então tá dentro do processo, né? Ele essa semana, essa segunda-feira, ele trabalhou parcialmente com o elenco, já vem trabalhando com bola e aos pouquinhos vem se soltando para que essa semana ele já possa trabalhar com o elenco e aí na semana que vem a Vera para na outra semana, né? Sem ser essa na outra, ele já poder retornar no dia 1º de junho, diante do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa do Garro retornar. Tá tudo dentro do esquema. 2 meses que ele não entra em campo, então todo cuidado é pouco, né? Provavelmente não como titular, entrando minutinhos finais ali para ele soltar a musculatura e tudo mais, e aí o pessoal sentir se a tendinopatia patelar foi realmente solucionada. O Rodrigo Garro próximo de voltar, mas vamos lá, né? Nas plenas condições, acredito que depois do Mundial. É um retorno que está acontecendo agora e tem que ser monitorado, tem que ser observado. Rodrigo Garro está próximo, mas o Memphis mais próximo ainda. Eu queria falar sobre o Hugo Souza Seleção, porque vazou aí a pré-lista do Carlo Ancelotti e muita gente imaginava que os jogadores brasileiros não seriam vistos, né? Poxa, vai ser uma convocação totalmente europeia. Eu até pensava isso, né? Bom, a convocação ainda não saiu, mas dentro da pré-lista o leque abriu bem. Abriu bem, aí a gente tem vários jogadores do Flamengo, tem jogadores de outras equipes e o Hugo Souza está na pré-lista. São 50 nomes, né? Então a gente não sabe, evidentemente, se ele vai ser convocado. Agora, não deixa de ser uma novidade, um prêmio, uma motivação para o próprio Hugo, né? E uma possibilidade de que daqui a pouco, se ele não vai nessa convocação, de que ele está sendo monitorado como um dos principais goleiros do futebol brasileiro hoje. O Ancelotti tratou, né, dessa pré-lista, dessa pré-convocação com o Juan e com o Rodrigo Caetano. E esses estão por aqui, né? O zagueiro, ex-zagueiro Juan, né? Hoje gerente lá da CBF. E eles estão por aqui, estão acompanhando o futebol brasileiro. E não teria como ser diferente, né, gente? O Hugo vem sendo um dos principais goleiros, se não o principal goleiro do futebol brasileiro nessa temporada, do ano passado para cá. Então merece realmente estar pelo menos no radar. E eu tenho certeza que isso serve como uma injeção de ânimo para o Hugo continuar fazendo o trabalho dele. E quem sabe, né? Quem sabe ele até possa ser chamado. A gente sabe que o Alisson foi campeão da Premier League lá, voltou a viver uma grande fase no seu clube. Eu sei que a galera não aguenta mais ele na seleção, mas na Europa o Alisson ainda sobra, né? O Ederson não vive machucado, né? Mas não vive uma grande fase. O Bento tá no futebol da Arábia Saudita e quando foi para a seleção também não deu conta do recado. E aqui no Brasil a gente tem grandes goleiros também, né? Enfim, e acho que o Hugo, poxa, dispensa comentários, né? Então vamos aguardar se ele vai ser chamado. E aquela perguntinha para terminar o vídeo sobre o Renato Augusto, calma, não tem nenhuma informação sobre isso, é só uma perguntinha mesmo. É muito difícil que aconteça isso que eu vou falar com vocês a partir de agora, mas já vi um zum na rede social de pessoas e torcedores tratando como uma possibilidade. Por quê? Porque o Renato Augusto, vocês viram, né, rescindiu, ou o Fluminense rescindiu com ele, né, ou foi um comum acordo, enfim, o Renato Augusto está livre no mercado. O jogador que é ídolo do Corinthians chegou lá em 2024, dentro de uma ideia da pós-título da Libertadores do Fluminense, né, com o Fernando Diniz, né, de jogadores mais veteranos, com bola no pé, de um sistema de jogo que funcionava, para ser uma alternativa ao Paulo Henrique Ganso, e enfrentou uma série de lesões e problemas físicos e não conseguiu ser o Renato Augusto, que ele já não vinha sendo no Corinthians, né? Também isso é verdade. Mesmo assim, o torcedor ainda tem gratidão, né, do Fluminense, porque ele sofreu um pênalti na final da Recopa e fez com que o Fluminense fosse o campeão da Recopa Sul-Americana. Mas foi, pelo que a gente pôde acompanhar, né, a única contribuição mais efetiva que ele conseguiu dar para o Fluminense. Foram 35 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. Então, realmente são números muito pequenos, baixos para a carreira, para a história do Renato Augusto. É uma pena, porque o corpo, muitas vezes, né, te impede de fazer aquilo que você sabe muito bem. E o Renato é um dos jogadores mais brilhantes que eu vi em toda a minha carreira. É uma pena que ele esteja chegando nesse final dessa maneira. Ele já tinha declarado, né, que a ideia era se aposentar no Fluminense, né, seria o último ano de contrato de carreira dele profissional, né, esse 2025. Mas agora, ele que tinha contrato até dezembro, acabou interrompendo essa carreira na metade do ano. Por que eu pergunto isso? Porque assim, faltam 6 meses para terminar o ano. Faltando 6 meses para terminar o ano,
Se ele jogasse até dezembro aqui, num contrato sem custos, vindo sem custos, né, por produtividade, entrando no decorrer das partidas, em algumas partidas eventuais, será que ele não agregaria mais do que alguns jogadores que lá estão no elenco?